Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 3 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuaremos a meditar no Evangelho de São Lucas. Hoje, no capítulo 5, versículos de 33 a 39. Vinho novo em odre novo. Jesus pronunciou essa forte palavra para todos os que não querem nascer de novo para Deus e estão agarrados aos velhos costumes interiores e exteriores. Os fariseus e os escribas sentiam, às vezes, atração por Jesus, mas não queriam abandonar seus velhos costumes e seguranças. Queriam ficar com os pés em duas canoas. Jesus, com força, afirma que não se pode abraçar a sua vida nova e continuar com os antigos costumes. Não se pode ter o Evangelho na mão e na outra uma revista pornográfica. Não se pode ir para a igreja e para a balada no mesmo final de semana. Não se junta o diabo e a água benta. Não se pode rezar o terço, dizer de amar Nossa Senhora e continuar usando roupa curta, apertada, indecente. Vinho novo em odres novos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira um retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa velha e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinho novo em odre novo. O reino de Deus não é um remendo em uma roupa velha. Precisa ser novos, totalmente novos por dentro e por fora. Se colocarmos o vinho novo, o vinho do Evangelho, dentro de um odre velho, que é o homem velho, então este homem velho vai se arrebentar e se perderá, seja o vinho, seja o odre. A vida nova de Deus só pode ser vivida dentro de novos hábitos e costumes. Se não formos novos de verdade, a nossa vida se tornará um presente grego, um cavalo de Troia. Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. O rapto deixou vários reis gregos indignados. Eles juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Troia. A cidade ficou cercada por vários anos, mas suas altas muralhas impediam que ela fosse invadida. Entre os gregos estava nosso velho conhecido Ulisses. Ele bolou uma estratégia que deu xeque-mate aos inimigos. Mandou construir um enorme cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga, junto com alguns guerreiros.
Os exércitos gregos deixaram o cavalo em frente à porta da entrada de Troia e começaram a se retirar. Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra e que o cavalo era um presente para eles. Decidiram trazer esse bicho de madeira para dentro da cidade. Mal sabiam eles quem estava lá dentro. De noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo e abriram uma brecha nas portas da cidade. Outros soldados aproveitaram o buraco na muralha, entraram e invadiram a cidade. Em pouco tempo, os gregos conquistaram Troia e invadiram o palácio real. A guerra acabou com a vitória dos gregos e Helena foi levada de volta para Esparta. Por isso, até hoje, um presente que ninguém quer ganhar é chamado de presente de grego. Isso é o que acontece quando uma pessoa se converte, entra no reino de Deus, mas dentro dela traz uma raiz de pecado. O inimigo está dentro de sua barriga. Ele traz para dentro da família de Deus o pecado, o orgulho, o egoísmo. Isso se torna 100 vezes mais perigoso, porque enquanto os inimigos estão lá fora, é possível enfrentá-los. Mas uma vez que entram, salve-se quem puder. Vinho novo em odres novos. Essa frase, esse convite de Jesus, é um forte desafio para cada pessoa que se converteu e tenta se converter todo dia mais. Na caminhada espiritual, precisa distinguir entre 3 grandes momentos. O primeiro, que poderíamos chamar um momento iluminativo, coincide com o primeiro retiro, um Yeshua, Ruá, Canal, Fanuel, ou a primeira forte experiência de Deus, que nos tira da lama dos vícios, da mesmice, da tibieza e nos lança no céu azul de Deus. Nesse momento, nos parece tocar o céu com o dedo, no sentido que nada é difícil, tudo é lindo. Parece ter saído de uma caverna escura, onde os grilhões do mal nos acorrentavam há anos, para respirar o ar puro da montanha, tomar o banho de sol e de água cristalina. O segundo terrível momento é o momento purgativo se fala, ou de purificação, no qual a pessoa tem a impressão de precipitar de novo no mesmo abismo de onde saiu, ou até de rolar barranco abaixo pior do que antes. Se trata de uma tomada de consciência de quanto é difícil a conversão. De repente percebemos com clareza que não somos tão santos como achávamos, que custa sangue seguir Jesus, e ser de Deus comporta um esforço crucificante todo dia. Essa etapa é muito perigosa, porque pode levar ao desânimo, ou a uma vida dupla, pode levar aos famosos pecados de estimação, que ficam infeccionando por baixo de uma máscara bonita. Por exemplo, uma pessoa tem um gênio forte, arrogante, que no passado o levou a fazer coisas erradas, até na vida do crime, por exemplo. Mas de repente se converte, decide cortar com a vida do passado, consegue de verdade sair do tráfico e do crime. Mas como fica o seu temperamento genioso, colérico, violento e orgulhoso? Será que isso se converte em um piscar de olhos? A experiência nos ensina aquela famosa lei que sempre repetimos. Tirar um irmão da rua é fácil, mas tirar a rua de dentro dele é extremamente difícil. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Quando Jesus fala vinho novo em odres novos, ele quer dizer sejam novos até o miolo do seu coração. Sejam novos por dentro e por fora. Faça penetrar a conversão até a camada mais profunda do seu coração.
Sim, irmãos, essa é uma etapa importante no caminho de santidade. Os santos chamavam esse momento de via purgativa, via purificante, e esse é de verdade um momento de purificação que parece tão duro, tão desgastante. Por exemplo, uma pessoa caiu nas drogas por causa de uma atitude de carência. Não tendo força para enfrentar as dificuldades, afoga o seu desespero no álcool, nas drogas. De repente se converte, corta com as drogas e o álcool, mas como fica o buraco que ele tem dentro? Se não se preenche esse buraco, o perigo de cair de novo dentro dele é imenso. Como também é grande o perigo de transferir os problemas do passado na vida presente, mesmo revestindo-os de outra veste. Por exemplo, a carência levou uma pessoa às drogas e ao álcool, como falamos. Quando essa pessoa se converte, logo decide não tocar mais em droga e álcool. Pois bem, vamos pensar que ele até consiga, mas se ele não cura sua carência com Deus, logo irá procurar compensação numa sexualidade desregrada, camuflando com a frase "amar não é pecado", ou gastando um tempo enorme nas redes sociais, ou procurando uma nova fonte de prazer que pode ser a comida ou a pornografia virtual. Bem podemos nessa altura parar um pouco e refletir. Eu estou convertido até o fundo do meu coração? Da minha boca saem palavras boas, palavras de Deus, ou palavras que são frutos de inveja, raiva, frutos de atitude do mundão? Qual atitude de pecado eu trago na minha barriga? Vamos parar um pouco e pedir que Deus nos ilumine. Vamos agora ouvir de novo a palavra que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira um retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa velha e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz o vinho é melhor. Vamos parar um pouco agora para sublinhar e anotar o que mais nos atingem da palavra e da meditação.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que seja algo que mexa profundamente conosco. Vamos pensar em como vai o nosso palavreado, por exemplo. Vamos pensar nas pessoas que ferimos com o nosso jeito bruto e orgulhoso, genioso. Vamos pedir perdão às pessoas que ferimos. Vamos procurar as ovelhas que se afastaram por nossa causa, porque usamos o bastão contra elas no lugar de usá-los contra os lobos para defendê-las. O que poderíamos fazer para ser de Deus por inteiro? O que poderíamos fazer para eliminar os pecados de estimação? Qual propósito pode nos ajudar a ser profundamente novos, profundamente de Deus por dentro e por fora? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Vinho novo em odres novos. Paz e alegria a todos. Novos por dentro e por fora. Paz e alegria a todos. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito. Faz-me um vaso novo.
Espírito